Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na parte da manhã. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Adon. A minha esposa chama-se Irmã Lourdinha, ela está aqui comigo, fazendo a obra de Deus todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente nesse começo de um dia, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo a Jesus, os levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse o olho nele e disse: Este também estava com Jesus. E ele, porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço Jesus. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não conheço Jesus. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei que dizer. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Como nós acabamos de ler esse versículo, como todos nós já sabemos, Pedro ele andava com Jesus. Pedro era pescadores. E Jesus passando ali, Pedro acompanhou Jesus, Jesus chamou Pedro para que ele fosse pescadores de homem, pescadores de alma. E nesse versículo que nós acabamos de ler, Pedro andou com Jesus para cima e para baixo. Pedro viu grandes milagres que Jesus fazia onde ele passava. Pedro viu o cego ver, viu o coxo andar, viu o demônio bater em retirada. E a palavra de Deus diz que Pedro negou, mesmo andando com Jesus. Muitas das vezes isso pode estar acontecendo comigo e com você. Negando Jesus de alguma forma. Mesmo andando na igreja, mesmo tendo a sua religião, muitas das vezes nós negamos a Cristo sem perceber. Porque a palavra de Deus diz que Jesus disse que Pedro ia negar. Então aquelas pessoas que estavam ali, Pedro estava ali à beira de uma fogueira e Pedro se aproximando, as pessoas disseram: Tu és um deles, que andava com o mestre. E Pedro diz: Eu nunca vi esse homem. Muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes nós negamos a Cristo em ter um compromisso com Ele sincero. Muitas das vezes nós negamos a Cristo em deixar de dar atenção a Ele para dar atenção às pessoas, para dar atenção a um convidado. Muitas das vezes nós negamos a Cristo de deixarmos de ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, para muitas das vezes nós estar de frente a uma televisão, estar de frente a um celular. Nós estamos negando a Deus. Mesmo andando na igreja, mesmo muitas das vezes lendo a palavra do Senhor, nós negamos a Deus. Muitas vezes nós negamos a Deus em fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, achando, colocando desculpa, mas sabemos nós que Deus conhece cada um de nós. Muitas das vezes eu mesmo posso estar negando a Cristo, de uma forma ou de outra. Negando a Cristo em desobedecer a sua palavra. Negando a Cristo em deixar de orar.
negando a Cristo em deixar de fazer a sua vontade. Muitas das vezes nós, mesmo dentro da igreja, estamos negando a Cristo, porque nós queremos fazer aquilo que nós se sentimos bem. Mas muitas das vezes nós não estamos ali obedecendo à vontade de Deus. Então é preciso que eu e você fazemos uma análise em nossa vida para ver aonde é que nós estamos negando a Cristo. Muitas das vezes, Deus, a pessoa está na igreja, pede que Deus abra uma porta de emprego. Está passando necessidade, está passando dificuldade. Deus vai, abre uma porta de emprego para essa pessoa. Essa pessoa era fiel todos os dias na igreja do Senhor. Quando Deus abre uma porta de emprego para essa pessoa, ao passar do tempo, essa pessoa já não é a mesma pessoa quando estava desempregada. A pessoa já começa a deixar de ir para a igreja, já começa a deixar de ler a palavra do Senhor, dizendo que chegou tarde, que chegou cansado. E começa a ir raramente até um final de semana. Porque essa pessoa começou a negar Cristo. Começou a negar em fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Mas Deus conhece cada coração. Tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus até as 2 horas da tarde. Pedro andava com Jesus, mas a palavra de Deus diz que Jesus já sabia que ele ia negar. Mas a palavra de Deus diz que depois Pedro para de negar a Cristo, morre, mas não nega a sua palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.